Nesta aula vamos começar com conceitos básicos de como esculpir formas que são a base de muitas das esculturas em nail art 4D. Estas formas, tal como as formas básicas de geometria, são a base de todas as estruturas que possam querer fazer. Com as mesmas formas podemos criar flores de diversos tipos, borboletas, laços e daí qualquer forma de boneco ou figura usando sempre as mesmas formas primárias. Tal como se dá em desenho. Tudo começa com as formas primárias de um círculo, quadrado, triângulo, etc. Os instrumentos que vamos usar serão espátula ou empurra-cutículas de metal, pau de rosa e pincéis diversos. Vamos trabalhar com gel 4D branco e num copo de vidro colocamos álcool ou cleaner para ir umedecendo o gel. Trabalhamos o gel 4D por retirar uma pequena bola que enrolamos levemente entre os dedos para torná-la uma bola perfeita. E depois, assentando sobre a unha, com o auxílio do pincel número 6 ou de uma ponta de silicone ou até de um pau de rosa, pressionamos a bola dando as várias formas base que permitirão criar uma sucessão de flores diferentes, folhas e outros objetos. Ao pressionar com, por exemplo, o pau de rosa no centro da bola, de maneira a encostar uma parte da bola e espalmar um pouco, começamos a nossa pétala. Rodando o pau de rosa, consegue abrir a pétala em largura. E depois, com um pincel de bico umedecido, pressionam para abrir a pétala e como que afinar a espessura da forma. Com o pau de rosa pode levantar os cantos à pétala, como que criando a dobra das pétalas de uma flor, imitando, por exemplo, a flor jarro. Com um pincel mais fino, damos textura. É como se criássemos umas finas nervuras nas pétalas, dando-lhe maior tridimensionalidade. E depois de manusearmos desta forma estes instrumentos e criar toda esta estrutura, eis aqui temos a nossa pétala. Vamos agora criar mais uma da mesma forma, mas mais aberta e sem as dobras laterais. Vamos à forma seguinte, que também podem criar. Para criar, por exemplo, folhas, ou também esta forma pode ser usada para pétalas, digamos que mais rasgadas, o género das que nós encontramos numa flor tipo coroa real. Começamos com a bola e com o pau de rosa pressionamos o centro. Depois, com um pincel fino, pincelamos uma linha mais vincada no centro e puxamos para a extremidade. O que vai acontecer? Vai-se fazer um rasgo que termina num bico mais fino. Aqui, por exemplo, um instrumento auxiliar, como por exemplo o palito, eu acho muito mais prático e é mais preciso ainda para fazer o rasgo bem fino e depois, com o pincel, basta então acertarmos a forma de modo a fazer um bico perfeito. Esta forma, de pontas rasgadas, pode ser usada para fazer folhas das flores, mas também as ditas pétalas que terminam em bico. Vamos repetir mais uma forma destas para fazer, neste caso, uma outra pétala na composição desta flor. Já vemos agora a composição da nossa flor a ganhar
mais dimensão, já tem 3 pétalas, falta-nos então apenas uma. E agora sim, eis a nossa primeira flor. Portanto, como viram, podemos, com formas diferentes, umas pétalas mais rasgadas ou outras mais abertas, criar diferentes tipos de flores que simulam as flores que conhecemos na realidade. Vamos agora criar uma forma mais aberta. Forma esta que pode ser usada também para pétalas, mas também para criar um efeito como que de tecido. É também uma forma muito utilizada para fazer, por exemplo, as orelhas de bonequinhos de animais, por exemplo, como um elefante ou um coelhinho. Começamos com uma bolinha um pouquinho maior, porque vamos precisar de mais gel. Com o pau de rosa, vamos pressionar, espalmando-a e abrindo a forma, de maneira a criar como que uma ondulação na forma. E ao pressionar, também criamos um relevo no centro da forma, como que uns altos e baixos, que vai dar relevo e profundidade à forma que estamos a criar. Com a ajuda ou auxílio do pincel, vamos alisar e criar maior definição no contorno da forma, levantando umas pontas, baixando outras e fazendo a forma como que fluir, como se estivesse ao vento, quase que dando um certo movimento à nossa pétala ou ao nosso tecido, não é? Este efeito de fluidez. Vamos com outra bola, também razoavelmente grande, repetir este passo, fazer mais uma forma fluida e aberta. Mas agora, por sobrepor esta forma que já temos, aqui a ideia é que esta segunda camada vai começar a dar uma estrutura à nossa flor, com pétalas sobrepostas. Vamos colocar mais uma destas. Desta vez vamos fazer a bolinha um bocadinho mais pequena para fechar o centro da nossa flor. Pincelamos com um pincel fino o contorno. Isto ajuda a alisar qualquer imperfeição. Como este material acaba por ser uma espécie de plasticina, é normal que ao pressionar, quer com o pau de rosa, quer com o pincel, ele vai como que quebrando um bocadinho, abrindo alguma fenda. Então, ao passar com o pincel fino, alisamos qualquer imperfeição, acrescentamos também alguma umidade à plasticina e ela fecha e ganha uma forma de contorno liso e perfeito. No acabamento desta flor, vou juntar umas pérolas douradas no olho da flor. Isto é apenas um exemplo, não é? Uma ilustração de como esta composição pode terminar. Há N hipóteses e variedades de concluir ou compor a nossa flor. E vocês podem usar de criatividade nesse aspecto. Isto é apenas um exemplo para ilustrar como é que podem fazer uma composição de uma flor. Vamos de seguida explorar outra forma, mas também outra cor. Vamos, neste caso, passar da plasticina ou do gel 4D branco para um em tom vermelho. Vamos agora fazer algumas formas que podem ser a base para, por exemplo, uma composição como seja um laço de seda ou de tecido. Ou então formas que podem também aplicar igualmente a elementos de uma construção, como seja um boneco ou um animal, como seja, por exemplo, os olhos ou as orelhas de algum destes elementos. O início é sempre uma bolinha de gel e com os dedos vamos dar forma a este pedaço de gel. Neste caso já não é de bola, mas uma forma tipo de amêndoa. Pressionamos uma das pontas com o pau de rosa de modo a formar uma forma tipo gota. Gota esta que vai ser uma das, digamos, orelhas do nosso laço, mas é também esta forma que será o princípio base para fazer
orelhas de bonequinhos, por exemplo, que queiram esculpir nas unhas. Com o efeito relevo, nós queremos aqui as pontas dobradas, não é? Como se o laço estiver a dar uma volta. E então pressionamos o interior da gota para criar como com um furo e fazer uma sensação de relevo, como se o laço estivesse a dar uma volta completa. E aí temos então uma das orelhas ou voltas do nosso laço. Vamos fazer a outra. Tendo as duas voltas do laço, agora então o que nos falta? Falta, para o laço estar completo, as fitas. Se fosse umas orelhinhas de um boneco, seriam posicionadas de outra forma, claro, mas os princípios para esculpir estas formas seriam rigorosamente os mesmos. Então agora, para a fita, precisamos de tiras de gel, 2, como que sejam 2 tubinhos mais compridos, e com os dedos rolamos mais a tira de gel para alongá-la e depois assentamos por baixo das 2 voltas do laço e depois com o pincel vamos como que empurrar de um lado e de outro, de maneira a criar as curvas da fita que caem do laço. Como que fazendo uma ondulação à medida que caem, como que se estivessem a cair, mas viradas, não é? Com a fluidez típica de um tecido ou de um cetim. Feita a nossa primeira fita, vamos colocar então agora uma segunda fita. Esta vai ser um bocadinho mais curtinha, algo desacertada, como muitas vezes é o caso com os laços. Então vamos ter uma mais comprida, com mais ondulações, mais curvas e outra ligeiramente mais curtinha. Esta mesma técnica funciona muito bem para formar, por exemplo, os cabelos fluidos de uma bonequinha, com os cabelos ondulados, sacudidos pelo vento. Seria com esta mesma técnica que criaríamos ou que esculpiríamos o cabelo, por exemplo, de uma boneca ou de um rosto que estaríamos a esculpir em cima da unha.
Nós podemos criar várias formas sobre uma base e depois catalisar, e estas esculturas ficam duras e podem a posteriori ser aplicadas sobre as unhas das vossas clientes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não tem que obrigatoriamente fazer as esculturas sempre diretamente em cima da unha, na hora em que estão a trabalhar as unhas da cliente. Isso pode não ser muito prático. Para poupar tempo e para antecipar e também criar as várias formas com mais calma, mais tempo e terem oportunidade de aperfeiçoar as formas antes de serem o trabalho final, o ideal é criarem ou construírem estas formas sobre uma base, pode ser uma cartolina, pode ser uma base de vidro ou de plástico. Esculpem, tal como estamos a ver aqui ilustrado, e depois das esculturas feitas, catalisam e elas ficam duras, pois podem ser removidas dessa base, ou seja, descoladas dessa base e colocadas diretamente na unha da cliente quando estão então a fazer a composição do desenho. Isso evita também muita demora no trabalho, porque assim a forma está logo bem feita, vão escolher logo a que melhor saiu, digamos assim, e não vão estar a criar em cima da unha da cliente no momento a forma, porque às vezes pode não sair logo muito bem à primeira vez, ou pode haver algum imprevisto, o que vai aumentar muito a execução do trabalho, a cliente pode ficar impaciente e também inevitavelmente vai-vos deixar mais estressadas. Portanto, isto é um aspecto a ter em conta, de criarem antecipadamente as diferentes formas, sejam elas flores, folhas, bonequinhos, o que seja, para que depois é só uma questão de aplicar estas formas sobre as unhas já pintadas e decoradas e não terem que estar sempre a esculpir diretamente em cima da unha da cliente. Aqui os princípios serão: se soubermos trabalhar bem estas formas simples, depois podemos sempre juntar várias formas simples para ir fazendo uma composição de uma escultura mais complexa. Trabalharemos o gel 4D, neste caso o tom branco,
E vamos começar por retirar uma pequena bola que enrolamos levemente entre os dedos para torná-la uma bola perfeita e depois assentamos sobre a unha. Neste caso, vamos utilizar aqui a base cartolina para criar as nossas formas, o passo por passo. Com o auxílio do pincel número 6, ou de uma ponta de silicone, ou até de um pau de rosa, pressionamos a bola abrindo uma forma de pétala, como que de gota, uma extremidade mais em bico, a outra lateral, a curvazinha a formar uma pétala tipo Malmequer. Vamos fazendo pétala a pétala individualmente e encostamos uma à outra para formar uma flor simples, tipo Malmequer. Digamos que a forma de flor talvez mais simples e mais fácil de esculpir ou criar. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver uma outra forma, desta vez mais rasgada. Com as bolinhas do gel, vamos pressionar o centro da bola, mas agora com a ajuda do pincel, forçando um bocadinho mais no centro, vamos rasgar uma das pontas, ou seja, fazemos pressão de maneira quase que a abrir ali uma abertura numa das pontas, fazendo uma forma que tanto daria para uma pétala de flor, como seja uma flor tipo coroa real, ou também para fazer folhas com as pontinhas em bico. Para fazer este aperfeiçoamento, podem utilizar, por exemplo, um palito, ou há quem goste de utilizar até mesmo uma agulha, para abrir os rasgos bem finos, milimétricos, e depois, com um pincel, aperfeiçoa e alisa o gel, para ele não ficar com nenhuma falha ou com nenhuma partícula a mais. Esta composição permite formar uma flor ou até mesmo fazer uma sucessão de pétalas como que soltas, quase como que quando tiraríamos as pétalas de uma flor, não é? As pétalas soltas, caídas, quase que a fazer um rasto. Esta forma funciona muito bem para criar uma composição deste género. Vamos ver exemplos disso depois nas aulas mais à frente. Esta forma também é muito utilizada para criar as diferentes folhas de uma flor, maior, mais pequena, conforme a composição, a dimensão é dada pela quantidade de gel que colocam. Isso sempre. Se querem uma pétala maior ou uma folha maior, a bola de gel tem que ser maior. Se for mais pequenininha, então as bolinhas têm que ser mais pequeninas também, para permitir criar essas formas mais delicadas. Agora vamos ver a forma de pétalas mais abertas, como seria o caso de, por exemplo, rosas ou jarros, pétalas finas e onduladas, que podemos sobrepor umas às outras quase que em camadas.
feitas as pétalas de fundo, colocamos uma bolinha no centro para criar como que o botão da flor. E com a ajuda do pau de rosa, vamos abrindo e dando forma à estrutura do botão da flor. Não queremos que pareça uma bola, mas antes aquele botão bem fechadinho, mas com o olho aberto, tal como é o caso de uma rosa. Vamos pôr mais uma bolinha no final, a fechar completamente o botão da nossa flor, e aí temos outra forma esculpida de uma flor de pétalas sobrepostas, mas com o botão bem fechadinho no centro da flor, simulando ou imitando o que parece ser um botão bem fechadinho de uma rosa no centro. Vamos agora ainda ver outra forma, também de camadas finas e onduladas, levantadas do papel, a formar uma espécie de ondulação, uns altos e baixos, como que imitando as dobras de uma pétala. Depois de abrir bem a forma espalmada da pétala, com a ajuda do pincel de bico, vamos empurrar os contornos. É como se eu forçasse por baixo um bocadinho a pétala e ela levanta, arrebita e faz uma espécie de contorno lateral que dá um bocadinho mais a sensação de que ela é mesmo 3D, como se ela estivesse a levantar da unha. Levantando um pouco as laterais, criamos então esta sensação de relevo. A ideia que fica é quase como se tratasse de um tecido que está dobrado e sobreposto, como que enrolado. Vamos sucessivamente sobrepondo as várias camadas, ou digamos que saias, da nossa forma, para criar profundidade e textura. Ao sobrepor estas diferentes como que saias uma sobre a outra, vamos criando uma estrutura de relevo, de profundidade, 3 dimensões.
Agora vamos ver uma composição que tem como base não tanto as bolinhas que fomos usando até aqui, mas antes uns pedacinhos de gel como que em forma de amêndoa, ou seja, um bocadinho mais alongados, mais esticados, que depois, quando encostados uns aos outros e com o auxílio de pau de rosa, vamos como que juntar estas 3 amêndoas e formar como que uma espécie de orelhas ou, se quisermos, umas pétalas em gota, tipo Malmequer. Encostando estas formas, já estamos aqui a fazer a composição, por exemplo, de uma folha típica Malmequer. E assim sucessivamente, as formas sendo combinadas, sendo sobrepostas, vamos concebendo de uma forma simples uma composição bem mais complexa. É fundamental, por isso, perceber muito bem as formas base. Como em tudo, quando pintamos, temos que conhecer muito bem as cores primárias, perceber como é que se formam cores mais complexas a partir das cores primárias, não é? Portanto, das cores primárias formam-se cores secundárias. E aqui na escultura do Nail Art 4D, a ideia é a mesma. Os princípios, ou o princípio, são as formas primárias, as formas base, e se nós entendermos muito bem quais é que são as formas geométricas base que compõem um determinado desenho, é como que desconstruir esse desenho e começar do simples para o complexo. Também é muito importante saber como usar os pincéis, o pau de rosa e outros instrumentos mais ou menos comuns para pressionar e dar o efeito de relevo, de textura, de ondulação, por exemplo. E é muito importante também saber como é que o gel 4D se comporta, não é? Portanto, ao pressionar, ao dar textura, ao dobrá-lo, como ele deve ser trabalhado e, muito importante, umedecido. O mesmo conceito de um barro, que quando o oleiro está a trabalhá-lo vai umedecendo para ele manter-se elástico e poder ser dobrado e moldado, aqui os princípios são os mesmos. Portanto, com a ajuda de uma certa pressão, saber onde posicionar o pincel para criar a forma, textura, profundidade ou ondulação. E, no fundo, a verdadeira tridimensionalidade que é possível conceber com as esculturas do Nail Art 4D. Estes são os conceitos fundamentais. Se entendermos bem estes conceitos, se treinarmos bem estas formas e tivermos à vontade a trabalhar não só o gel 4D, bem como os instrumentos, vamos facilmente conseguir conceber esculturas mais complexas, com todo o sucesso.